Boa noite, gente. Vamos dar início à nossa segunda palestra do Link Day, com Guilherme Branquinho e Ilan Parnes. Para quem não estava na primeira palestra, foi sensacional. Depois vai ficar na Twitch para vocês assistirem. E caso tenha gente chegando agora, o Matheus, nosso diretor de GP, vai explicar um pouquinho o que é Link, como ela foi fundada. E depois daremos palavras para o Ilan Parnes e para o Guilherme Branquinho. É isso, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Matheus Corrêa, eu sou diretor de gestão de pessoas aqui da Liga. Bom, a LINF, a Liga de Mercado Financeiro dos Estudantes do UFRJ, ela nasceu em 2016, fruto de uma reunião que alguns alunos de economia tiveram no Starbucks do Rio Sul, um shopping que a gente tem do lado do nosso campus da Praia Vermelha, aqui onde fica o nosso curso de economia na UFRJ. E a LINF nasceu com o intuito de oferecer aos estudantes uma experiência e uma interação um pouco mais forte com os assuntos relacionados ao mercado financeiro. Infelizmente, dentro da UFRJ, a gente, especificamente dentro do curso de economia, inclusive, a gente tem pouquíssimas matérias que abordam os temas do mercado. Então, a LINF nasceu com esse intuito, de oferecer aos alunos esse ambiente propício para eles terem um ambiente que reflete um pouco sobre como o mercado é, e também colocar eles em contato um pouco mais íntimo com os temas relacionados ao mercado. Então, é isso que a gente faz, e agora eu passo a palavra para o Willan. Obrigado, Matheus. Pessoal, boa noite. Agradeço muito o convite de vocês. Sempre bom poder trocar uma ideia, né? Contar um pouquinho o que a gente faz aqui na JGP, como é que é o dia a dia no mercado. Então, muito obrigado pelo convite e a casa de vocês, tá? A gente está à disposição. Vou começar falando um pouquinho de mim, que foi o que pediram para a gente começar falando. Eu me chamo Ilan, eu tenho 31 anos, tá? Trabalho na JGP há 10 anos. Entrei como estagiário lá atrás, já na minha área de hoje, que é a área de relação com investidores. Sou formado em economia pela PUC do Rio. Tenho mestrado em macroeconomia e finanças também na PUC do Rio. Vou dar até um passo atrás, que geralmente eu não costumo fazer em reunião, mas como vocês são universitários, eu acho que vale a pena comentar esse tipo de coisa, né? Eu fiquei muito na dúvida na época de vestibular, se eu ia fazer administração, se eu ia fazer economia. Eu queria trabalhar, eu achava que o meu diferencial competitivo profissional podia ser alguma coisa mais de venda, de lidar com pessoas. Então eu falava, então de repente eu vou fazer administração, eu vou para marketing. E ao mesmo tempo eu falava assim, poxa, mas eu gosto tanto de macroeconomia, de cenários, de números, né, de acompanhar o que está acontecendo no jornal e tudo mais. E eu também achava o curso de economia mais desafiador, e acabou que eu fui fazer economia, né, morrendo de medo de ser uma coisa que não era exatamente o que eu queria, e no final das contas acabei encontrando um espaço dentro do mercado financeiro que eu pude unir tanto essa parte da economia com essa parte de vendas, de produtos, de pessoas, né? Então, a minha atribuição aqui na JGP, né, nos últimos 10 anos, basicamente é vender. Só que a diferença é que a gente não vende, né, produto físico, a gente vende produto financeiro. Então, grande parte das nossas interações com os clientes não é só falar o que o produto tem e o que o produto faz, mas contar um pouco do que a gente vai fazer hoje aqui, né? Que o Branquinho vai tomar a palavra, vai falar muito mais de cenário, mas então é conseguir fazer esse meio de campo entre os nossos times de gestão e a análise, e aí a análise, eu falo tanto de análise macroeconômica, que é o que o Guilherme Branquinho faz, quanto a análise de empresa, análise de crédito, análise de dados, análise técnica. Então, todas essas áreas, né, estão ali para gerar inputs para que os gestores tomem as melhores decisões de gestão para dentro dos nossos fundos, e que a gente tem diversas famílias de fundos que eu já vou falar para vocês a respeito. E o nosso trabalho aqui em relação com investidores nada mais é do que fazer esse meio de campo entre o que está acontecendo dentro da JGP e os nossos clientes. Então, tanto de levar quanto de trazer. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar os cenários e vou dizer, olha, a gente tem feito isso, as atribuições de performance têm sido de tal forma, a gente está pensando nisso, eu também envolvi do cliente que às vezes vai dizer, olha, poxa, para a gente ia ser muito interessante se a gente tivesse um produto da JGP que fizesse tal coisa. Gostaria que tivesse. Então, a gente faz esse meio de campo o tempo inteiro. Então, eu acho que acabou sendo uma união muito frutífera dos meus interesses como universitário, né, ter chegado na JGP e fazer exatamente o que eu faço hoje. Então, dito isso, né, falei que ia falar um pouco de mim, acabei falando um pouquinho mais, mas entrando agora, o que é a JGP, né? O que é essa casa, que é uma das principais, né, mais tradicionais, mais antigas e maiores
gestora de recursos do país. A JGP foi fundada em 1998 por ex-sócios, dentre eles sócios fundadores do Banco Pactual, né, que montaram o Banco Pactual na década de 80, 90 e em 98 se desligaram para montar a JGP, inicialmente até para ser uma casa para tocar recursos próprios, né? A ideia era justamente você sair de uma estrutura de banco e que na época se pensava no banco como um banco para ser um banco comercial e competir com bancos de agências, etc., e montar um business totalmente voltado para a parte de investimentos, que eram que os principais sócios, né, da JGP que saíram do Pactual para montar eram focados. Então, eu digo isso, né, desde o início porque eu acho que no momento em que você monta uma casa inicialmente para tocar dinheiro próprio, o propósito daquela companhia ele acaba sendo um pouco diferente daquela casa que é montada para tentar captar dinheiro dos outros e tocar. Porque eu acho que as nossas principais preocupações, o nosso DNA, e que perdura até hoje, e que faz parte de todos os nossos fundos de investimento, ele é muito mais voltado para a composição de retorno ao longo do tempo. E menos para aquela coisa de ser super agressivo, né? E num ano eu sou o primeiro da lista e no ano seguinte acaba que eu erro, eu sou o último da lista em termos de retorno. Então o cliente ele fica o tempo inteiro subindo e descendo, né? Eu tô pobre, tô rico. Aqui na JGP a gente tem uma preocupação muito importante com a consistência dos nossos retornos, tá? E com a preservação de capital. Então o que a gente acredita é que independentemente de quando o investidor entrou nos fundos da JGP, a gente tem que conseguir agregar valor para ele e compor retorno, né, passando ali do benchmark ou passando do custo de oportunidade no ano a ano e sempre tentando buscar uma excelente correlação, né, na verdade, uma excelente eficiência em termos de risco-retorno. O que isso quer dizer? Que a gente só vai tomar risco com o dinheiro do investidor e com o nosso dinheiro, que é o mesmo bolo, se a gente achar que a gente consegue remunerar. Se a gente não achar que consegue remunerar, muito possivelmente a gente vai dar um passo para trás, esperar o melhor momento e aí depois sim montar aquelas posições para os fundos. Tá? A gente começou em 1998, sendo uma gestora unicamente de fundos multimercado. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas os fundos multimercados são aqueles que têm mandato amplo. Então, a gente pode operar juros, câmbio, bolsa, commodities. Na verdade, você não tem obrigatoriedade de ficar comprado em nenhuma classe de ativo em nenhum momento. Então, no momento que eu acho que vai ter mais oportunidade nos juros, a gente pode fazer a posição de juros. Aí no dia seguinte a gente zera a posição de juros, daí está fazendo a posição em ações. Então você tem uma diversificação natural dentro do próprio produto. Então de 1998 a 2008 a gente basicamente teve fundos multimercados na JGP. É a maior família de fundos até hoje. Então hoje somos uma asset de aproximadamente 30 bilhões de reais sob gestão, tá? E 15 desses 30 estão nos fundos multimercados tradicionais. Fora isso a gente tem 6 bilhões hoje em multimercados de previdência. Em 2008 a gente montou uma equipe, né, para lançar os fundos inteiramente dedicados à renda variável, ações, e a gente tem hoje 3 grandes estratégias aí nos fundos de ações e temos 4 bilhões de reais sob gestão nesses produtos. Em 2014, a gente lançou a família de fundos de crédito privado, que são combinações de um portfólio, tanto aqui no Brasil, né, debêntures, letras financeiras, etc., quanto bonds no exterior. Então, os nossos produtos aí combinam esses dois portfólios. Então, por conta disso, tem diferentes níveis, né, de volatilidade e de retorno esperado. Então, e os portfólios de crédito somam aí perto de 3 bi de reais sob gestão. Hoje, em termos de estrutura, entre Asset Management e Wealth Management, são 130 profissionais. Acho que um dos grandes diferenciais aí da companhia, além do tempo em que os sócios profissionais trabalham juntos, é o nível de senioridade, né? Tanto e destaque tanto acadêmico quanto profissional nas nossas diferentes equipes. Então, para vocês terem uma ideia, entre gestores hoje aqui, a gente tem uma média de experiência de 27 anos de mercado financeiro. Tá? Então, assim, realmente é um time que se destaca muito, tanto academicamente quanto profissionalmente. E, além disso, né, eu costumo dizer que, até por sermos oriundos de banco, de corretora lá atrás, a gente tem uma preocupação com controles que é razoavelmente diferente. Então, a gente é quase um mini banco. Né? Não é à toa que a gente foi a primeira asset independente do Brasil a ter o rating MQ1, que é o melhor rating da Moody's, né, global, para uma gestora de recursos no Brasil. Antigamente, só quem tinha isso era a gestora de banco, porque tinha aquela estrutura grande de controle por trás. E a JGP em 2011 recebeu esse rating e todo ano a gente é reafirmado. Então, eu digo que não só a parte de pessoas, mas a parte de processos tem que ser muito bem desenvolvida. E para encerrar e passar a bola para o Branquinho,
eu falaria só o seguinte, que apesar de sermos uma casa de 22 anos e que termos, né, termos um histórico muito grande para zelar, um legado aí que todos os anos a gente tem que se preocupar atentamente em defender, eu acho que a gente também é uma casa cada vez mais moderna, né? Uma casa preocupada com os próximos 22 anos. Então, eu diria que os dois grandes vetores aí que a gente acha que é o nosso passaporte, ou pelo menos hoje a gente vê como passaporte para o futuro, Felipe acompanha isso aí de perto, inclusive, é a parte de tecnologia e a parte de ESG. Tá? Eu acho que hoje a gente tem quase 20 programadores dentro do nosso time de profissionais, e isso muito voltado para ganhar eficiência na tomada de decisão nos diferentes mercados em que a gente é atuante. Então, se antigamente um analista tinha que catar o dado, tratar o dado, preparar e depois analisar e discutir com o gestor como é que fazer uma posição, hoje, com 2, 3 cliques, a gente consegue ver grande parte do que a gente já está interessado em ver e pode se concentrar muito mais em interpretar o dado e tomar decisão para tomada de risco. E fora isso, né, a parte de ESG, que dá uma apresentação por si só. A única coisa que eu vou dizer para vocês, assim, para deixar um pouco de gostinho, se vocês quiserem saber mais, recomendo que entrem na nossa página, jgp.com.br. E a primeira coisa que aparece ali é a carta ESG, que a gente escreveu aí no ano passado, que conta muito do dever de casa que a gente fez nos últimos 2 anos e meio de incorporar os fundamentos ESG para dentro do nosso processo de investimento. Mas para não me alongar muito, eu diria o seguinte: a gente, em algum momento, especialmente em 2019, a gente se deu conta, né, com o acidente de Brumadinho, o quanto que a gente vinha ignorando, a gente, eu posso até falar pelo mercado financeiro brasileiro, vinha ignorando fundamentos que eram tão importantes para a tomada de decisão de um investimento, né, em especial relacionado a companhias. Então, se a gente se preocupava tanto em olhar o valuation da empresa, tanto em olhar o ciclo em que aquela empresa estava inserida, a gente também deveria se preocupar com os fatores ambientais, sociais de governança, porque ao longo do tempo, né, e a gente tem cada vez mais convicção disso, vai ser impossível dissociar boas práticas ESG de boa lucratividade, de melhores oportunidades nos mercados em que essas empresas estão inseridas, menores riscos e menores custos. Então, eu diria que esse é o segundo grande vetor aí de modernização da empresa e que a gente tem mudado muito a própria empresa para se direcionar cada vez mais para uma empresa ESG e que investe em companhias, né, que são ESG justamente por a gente acreditar que essa é a foto completa e que ao longo do tempo isso vai ser muito mais agregador de valor para os nossos portfólios. Então, com isso, passo a bola agora para o Guilherme Branquinho, que é nosso economista, né, focado principalmente em Brasil. Mas eu não vou te apresentar não, Branquinho. Fica à vontade para você se apresentar. Tá com você. Beleza. Tudo bem? Boa noite a todos aí. É difícil falar depois do Ilan, que ele fala tão bem, tão eloquente, que a gente tenta sempre correr atrás. Pô, Mas, você com essa voz de locutor de rádio vai falar isso para mim? Fala sério. mas não sou eloquente. Mas, enfim, obrigado aí pela oportunidade de falar aqui com vocês. Então, eu sou Guilherme Branquinho, trabalho aqui na JGP há 34 anos. Eu sou egresso da FRJ, fiz graduação aí também. Depois fiz mestrado na PUC, mestrado acadêmico. E aí depois comecei a trabalhar, tá? Então, assim, depois da parte de falar sobre carreira e tudo mais, assim, na verdade, eu não segui um caminho bem tortuoso até chegar onde é que eu cheguei, não fui direto, não fui trabalhar direto, assim, saí direto do mestrado para trabalhar, nunca tinha trabalhado antes e acabei me encontrando na área macro, tá? Então, enfim, para quem gosta de macro, quem gosta de economia, trabalhar numa asset ou trabalhar em sell side é bem diferente, mas trabalhar numa asset ou num fundo é muito instigante, assim, realmente você tem muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar. Para quem gosta de trabalhar, muito bom, mas o trabalho é infinito, né? Então, assim, você sempre tem mais coisa para fazer e é muito divertido, assim, no fim das contas. Assim, tem uma pressão grande, mas no fim, para quem gosta, é muito recompensador, tá? Então, assim, depois a gente discute sobre carreira, assim, vou falar um pouco do cenário, já que o Ilan já fez a introdução da empresa e tudo mais. Vou dar uma pincelada do como que a gente está olhando, né? O que a gente olha de Brasil, eu foco basicamente em Brasil. Trabalho junto com o Felipe está aqui, a gente fala umas 10 vezes por dia. Então, vou falar um pouco do que a gente está olhando, né? Como é que a gente enxerga. E assim, mais do que a gente está olhando para agora nos próximos passos, acho que para um economista é muito importante a gente olhar o processo, né? Qual o processo
de tomada de decisão, processo de enxergar cenário, processo de montagem de cenário. Acho que assim, ler o jornal, ler os indicadores econômicos, saber projetar, saber onde está o risco, isso já é muito difícil. O passo além disso além disso tudo, você saber para onde provavelmente os preços eles podem se mover a partir de um cenário que você tem que seja de alguma maneira divergente do consenso, né? Se for igual ao consenso, você não vai ganhar dinheiro. Então, assim, no fim das contas, você quer acertar mais do que a média do mercado, né? Se você tem um processo que ele é vencedor, né, ao longo do tempo você vai ser um bom economista ou vai gerar alfa para a sua empresa, né? Então, é basicamente isso aqui. Enfim, ao longo do tempo você percebe se você é uma pessoa que tem jeito para o negócio ou não tem, né? Então, assim, acho que o máximo que você pode fazer é se preparar ao longo da vida e tentar ver se você tem jeito para o negócio, não tem muito o que fazer. Mas falando agora de cenário, normalmente a gente é conhecido como uma casa que ela é muito ou conservadora ou sempre fica vendo os riscos que podem ocorrer e tudo mais. Falando especificamente Brasil, remontando aí a Constituição de 88, a gente tem um problema crônico no Brasil, que é um problema fiscal, né? Então, acho que desde lá de trás, a gente cresce os gastos fiscais de uma maneira altíssima, assim, muito mais alta do que o crescimento da inflação, do que o crescimento real do PIB. Então, cada vez mais o Estado tem ganhado participação no PIB como gasto, tá? Então, isso é um problema que a gente nunca foi endereçado, né? E a maneira de você corrigir, nada explodir nesses últimos 30 anos, foi que você crescia a sua arrecadação, né, a sua carga tributária, de maneira que as duas coisas elas mantinham um certo equilíbrio durante esse período. Tá? Inicialmente, lá no início da década de 90, você tinha o problema da inflação, veio o plano real, resolveu, só que a perna fiscal ela sempre ficou solta, né? Você teve alguns incrementos ao longo do tempo, mas a parte fiscal ela sempre foi muito, muito difícil, né? A parte política de você realmente fazer algo fiscalmente responsável, ela é complicada na democracia grande, como o Brasil, com demanda de gasto social alto. Então, a gente tem uma social-democracia que demanda muito, né, muito Estado, né? Acho que a população demanda Estado e, de fato, ela precisa, né? Mas, enfim, a maneira como isso tem sido feito ao longo do tempo tem feito com que a gente tenha um problema fiscal crônico. 2016, 2016 não, a partir da Dilma ali no mandato dela, no segundo mandato, ficou mais claro, você teve realmente uma deterioração fiscal. A gente continuou gastando muito na parte de gasto com pessoal, em todos os tipos de gasto, sem contar os gastos criativos. E aí você teve em algum momento isso chegou a um limite, né? E esse limite fez com que a gente entrasse numa crise, o problema de arrecadação também, todos aqueles esqueletos fiscais eles foram vistos ao mesmo tempo, e aí você teve toda a crise que veio com a Dilma e ela saindo eventualmente do governo. Então, assim, a gente tem um problema fiscal que mantém-se. A gente é um país, se não fizer reforma, se não seguir na nossa trajetória de resolver o fiscal, a gente é um país insolvente. Assim, a gente é um país insolvente. A gente seguiu o que está na curva de juros. Se a gente não fizer reforma, não fizer nada, a gente tem uma trajetória de dívida bruta que ela não é convergente. Se ela não é convergente, a gente no longo prazo, né, a gente é um país insolvente. Então, a gente tem que fazer algo para nós, a gente ter uma trajetória minimamente responsável. Então, para fazer isso, a gente precisa de reforma. Então, acho que a entrada do Temer e depois até o Bolsonaro também seguiu com algumas reformas, fazer reforma na Previdência, teto dos gastos, reforma trabalhista, estão falando de reforma administrativa, enxugar o Estado, privatizações, abrir a economia. Isso tudo está na agenda de você tornar o Estado mais eficiente, você reduzir a participação do Estado e fomentar a iniciativa privada e tudo mais. Então, é tudo que a gente já fala sempre, mas Brasil é um país atrasado, Brasil é um país com Estado grande, Estado ineficiente, burocracia alta, educação ruim. Assim, educação ruim se trata de outro jeito, mas o Estado eficiente também ajuda a educação a melhorar. E toda a parte de burocracia, Estado e tudo mais, você precisa, de fato, de um Estado melhor, né? E não é aumentando, nossa visão, não é aumentando
welfare state, que a gente vai conseguir isso, você gerando regras, ter estabilidade de leis, regulatória. Então, isso que são passos que ao longo do tempo tem que ser feitos. Então, a gente tem um problema estrutural que a gente está tentando endereçar e nos últimos anos a gente tem feito algumas coisas sim, entendeu? Então, por exemplo, esse ano agora, a gente aprovou a autonomia do Banco Central, positivo. A gente está falando de reforma tributária, se passar alguma coisa, é positivo. Passou-se a reforma da Previdência ano passado, não, retrasado, é positivo. Então, todas essas reformas, elas são incrementais. Porém, né, a gente chegou no final de 2019 numa foto muito boa para frente. A gente olhava assim, bem, a gente está com uma dívida bruta agora em 77%, que a gente estava no final de 2019. Isso em relação aos emergentes é bem alto, tá? Emergente normalmente tem 50% de dívida bruta, então a gente é um país relativamente com dívida alta, com carga tributária alta e com gastos altos. Então é tudo alto aqui. Então, uma maneira de você resolver dívida vamos aumentar a carga tributária. Só que ninguém aceita isso mais. Fala assim, não, beleza, agora que você paga 35% tanto de imposto de renda, agora a gente vai aumentar o imposto para você. Ninguém quer. Cortar gasto é difícil. Então, assim, é uma conta complicada de fazer. Mas chegou em final de 2019 com a trajetória legal. Bem, com juros onde estão, mantendo o teto de gasto, a gente pode ver uma convergência de dívida. Veio a pandemia, né, gastou-se muito, né, saiu de 76% de dívida bruta para 90%, arredondando, e para frente, para a gente manter esse nível de dívida bruta e reduzir, porque é um nível de dívida bruta alto comparado a emergente, a gente tem que fazer, primeiro, os juros não podem subir, se subir muito, subir o que está na curva aí para 10%, 12%, 15%, o país quebra, não tem o que fazer. Então, para esse juro ser baixo, você tem que estar com fiscal controlado. Então, você tem que ter fiscal controlado, regime de meta para inflação atuante, tá? E câmbio livre, né? Então é isso, é o tripé que funciona. E a parte fiscal, ela tem que ficar controlada. Porque se a parte fiscal não está controlada, os outros dois eles viram passageiros do fiscal. Entendeu? Então, hoje o driver do Brasil, o que está acontecendo nos preços hoje, o que está acontecendo nos preços esse ano, particularmente, são os fantasmas fiscais que a gente está revisitando. Né? Então, assim, a gente olhar o que está acontecendo na curva de juros hoje, a gente olhar o que está acontecendo no câmbio, é porque a gente está a um risco de, eventualmente, no ano que vem, e nesse ano mesmo, o Bolsonaro ficar mais populista, você ter o Lula, eventualmente, na esquerda e com a retórica e com ações, né, populistas também. Então, a gente está olhando para frente, a gente tem um problema gigante fiscal para resolver e dois possíveis presidentes que podem não endereçar essa trajetória mais benigna para frente de fiscal. Então, acho que assim, a gente fala muito de inflação, porque qual vai ser o próximo movimento do Banco Central, como que estão as relações externas, tem mil coisas que realmente afetam ali. Mas o cerne da coisa e sempre foi, desde lá de trás, o fiscal. Né? Assim, isso para a trajetória macroeconômica de médio prazo, de longo prazo, e aí volta toda aquelas coisas do Banco Mundial, né, que analisam o Brasil comparando outros países, que o nível de educação é baixo, que as leis aqui são complicadas. Então, assim, tem vários avanços institucionais de educação que tem que ser feitos. Mas isso aí é uma história que a gente sabe desde que a gente nasceu. Né? Agora, a parte de fiscal que tem que ser feita no curto prazo, porque assim, no fim das contas, quando a parte fiscal, assim, o mercado ele desconta valor presente tudo que pode acontecer. Então, se a gente olha que o próximo governo ele pode explodir o país, ele vai descontar valor presente a explosão do país e os preços vão aparecer agora. E aí isso sim pode dar uma condição de contorno e induzir os governantes e tudo a não explodir o país, né? E é normalmente assim que o Brasil vive, né? Ele chega perto do precipício e volta. Por quê? Porque o precipício fala assim, olha só, se continuar desse jeito, a bolsa vai lá embaixo, o dólar explode, aí fala em dominância fiscal, e aí você chega perto do precipício e volta, e fica flertando o tempo inteiro com esse desespero. Então, acho que o problema do Brasil é muito por conta disso, né? Então, a nossa visão agora já saindo um pouco do macrozão, mas indo mais para o curto prazo, a nossa visão é que a gente está num problema
para esse ano agora, que, enfim, foi muito induzido pela pandemia, a pandemia que piorou muito do que ninguém. Assim, você vai saber que vai ter uma cepa diferente no Brasil, que vai explodir o número de casos ao mesmo tempo, e todos os hospitais do Brasil, ao mesmo tempo, eles vão ficar com 100% de capacidade? Não, né? Ninguém consegue prever um negócio desse. Então, veio uma cepa muito pior para o Brasil, aqui estava com índice de mobilidade altíssimo e tudo mais, a vacinação atrasou, né? E agora você está tendo que gastar mais, né? Então, abre de novo a caixa de Pandora do fiscal, e aí está todo mundo. Aí começa a ter toda a briga legislativa com o executivo, com o judiciário, os poderes estão brigando há um bom tempo já, né? E aí agora, no último mês, né, vem mais a esquerda voltando com força com Lula elegível em 2021, 22. Então, assim, acaba que assim, é um caldo horroroso, né? Se você juntar isso tudo. Você está no meio de uma pandemia, morrendo 3.000 pessoas, 2.000 pessoas e poucas por dia, né, sem vacinação, com o fiscal aberto e sem saber como é que vai ser, o Bolsonaro perdendo popularidade. Então, assim, tá ruim. Tá ruim. Acho que a gente está assim, numa das fases mais agudas. Acho que para frente, com a vacinação entrando e tudo mais, acho que pode melhorar. Porém, assim, fazendo uma ressalva, ano que vem continua com um cenário eleitoral complicado. Você vai ter o Bolsonaro, provavelmente, com o core dele, que não arreda pé de jeito nenhum, então vai ter uma votação mínima, talvez suficiente para chegar no segundo turno. E você tem a esquerda, personificada pelo Lula, que o mercado também tem muito medo, porque, enfim, o Lula botou a Dilma lá e foi horrível o governo dela. Então, assim, acaba que você tá você quer uma solução, assim, o mercado e a gente mesmo esperava, bem, Bolsonaro pode fazer um governo depois da pandemia, o governo vai sair, né, vai ser ruim, e pode vir uma terceira via, uma segunda via, no caso, mais razoável, né, alguém de centro-direita, centro-esquerda, que faça um governo mais razoável. Agora, está um pouco mais complicado, né? Então, assim, a gente pode ter uma melhora em relação ao que está agora. A gente está vendo cenário de inflação tá ruim, mas para frente assim tá ruim. Olhando para trás, olhando para frente, acho que não tem um cenário de descontrole inflacionário, e do produto está muito alto, então a gente não vê um cenário de descontrole inflacionário. A gente olha cenário de atividade, a atividade ela tende a sofrer bastante com a pandemia, depois volta, mas você vai sair no outro lado com muito mais desemprego do que você tinha antes da pandemia, então você vai ter ociosidade no mercado de trabalho. Tá? Então, assim, você não tem elementos, a parte o fiscal descontrolado, para imaginar que você vai ter uma inflação descontrolada. Ao longo do tempo, isso tende a convergir de novo para núcleos de inflação baixa e tudo mais. E o câmbio ele vai depender lá de fora, né, do como que está, Estados Unidos, está forte, está fraco, como é que vai ser a dinâmica externa, mas também de como vai ser aqui a retomada do Brasil. Se tiver um descontrole aqui dentro, o câmbio piora. Se aqui as coisas acertam um pouco, a gente já tem os termos de troca do Brasil estão super bem, então tenderia a apreciar um pouco do nível onde está, né? Mas, enfim, o principal driver continua sendo, de novo, sendo repetitivo, fiscal. Enquanto esse negócio não resolve ou não dá uma clareada, a gente vai ficar com essa sensação de que está tudo muito ruim, né? E acho que a sensação está sendo aumentada pelo que está acontecendo no dia a dia, né? É difícil pensa você no mercado financeiro, você tem que comprar alguma coisa ou vender. Aí você tá, pandemia, todo mundo morrendo no hospital do lado da sua casa. Você se sente mal, né? Você vê o copo um pouco mais vazio, né? Então tem um pouco disso também. Assim, é difícil você fazer, é difícil também ignorar esse fato. Então acho que a gente está num momento ruim, tende a melhorar no curto prazo com a vacinação, mas depois o risco continua. Então depende muito como o Bolsonaro, a equipe econômica e tudo mais vai se comportar daí em diante, né? Depois que passar esse horror da pandemia, na parte de agenda de reforma. Se andar e tudo mais, pode assentar um pouco e aí melhora durante um tempo, aí ano que vem, aí daqui no final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar falando de eleição de novo, e aí é aquele negócio, né? Ano eleitoral é sempre complicado, né? Então é isso. Acho que o cenário basicamente de Brasil é esse. Eu falei um pouco de inflação, de atividade, do fiscal, um pouquinho de balanço de pagamentos, e acho que é isso. Acho que não tem, assim, nosso cenário ele é sempre mais, não diria pessimista, mas ele sempre tem que lembrar o ponto de partida do país, e do que o nível de crescimento que a gente tem aqui, que é um crescimento baixo,
nossa população não educada, nossa produtividade é baixa, a gente está perdendo o bônus demográfico e a gente tem um monte de reforma para fazer. Então, a gente pode ficar animado, mas são animações de curto prazo. A gente tem que sempre lembrar que o intrínseco do Brasil não é intrínseco bom. Tá? Você pode até comparar com os países emergentes. O Brasil pode até ser melhor que aqui e acolá, mas não é uma shining star, entendeu? Não é nada, ai meu Deus, o Brasil é bom pra caramba. Não, tem muita coisa para fazer para virar um país que seja bem visto lá fora. Além de tudo, esqueci de comentar, assim, o país visto, assim, acho que a política externa do Bolsonaro ajudou muito nisso, externa tanto de ISD, né, que foi lá atrás, como a própria pandemia, assim, o gringo não quer ouvir falar do Brasil, entendeu? Então, assim, vê com um olhar bem, assim, torce o nariz para falar de Brasil. Então, acho que tem que mudar muita coisa aí para melhorar e encaixar um novo movimento de melhora consistente. Senão vai ser, de novo, aquela metáfora do voo de galinha, né? Voa, volta, e tá ruim, vai, volta. E é o que tem sido assim há um bom tempo. Tá? Então, essas são as considerações iniciais e aí fico aberto aí às dúvidas se tiverem. Acho que era isso que eu tinha de cenário para passar para vocês. Perfeito, Branquinho. Essa inserção que você fez foi ótima. Muito obrigado mesmo. Você pincelou por vários temas relacionados às perguntas que a gente preparou para você e para o Ilan. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer pela Linf, por vocês dois terem aceitado o convite. E eu gostaria de retomar o tema da inflação. Guilherme, as expectativas de inflação, elas estão se situando no limite superior da meta projetada para 2021. Contudo, dado que o BC olha as expectativas 1 ano e meio para frente, há algum espaço para a Selic permanecer abaixo do projetado pelo Focus recente, que é de 5%, e visto que a gente ainda tem dificuldade de aprovação das reformas econômicas importantes para o país hoje, como a tributária, que foi dividida em várias partes, de que forma o Brasil pode aproveitar a liquidez internacional que a gente vê hoje? Beleza, valeu, Ramon. Na primeira pergunta sobre inflação, assim, esse ano a gente está, enfim, a nossa projeção aqui da casa é 5,3 de inflação para esse ano, né? A meta é 3,75. Para o ano que vem a gente está um pouquinho acima da meta, que é 3,8, a meta é 3,5. Assim, o que vai determinar, eu acho, primeiro, o Banco Central deixou claro, né, que ele está vendo que é uma normalização parcial. Né? O que significa normalização parcial? A taxa de juros neutra calculada pelo BC, real neutra, de 3% ao ano. Né? Botando a meta de inflação, que é 3,5%, então você estaria falando na taxa de juros nominal ao redor de 6,5%. Tá? Ele deixa claro no comunicado que a normalização parcial seria para alguma taxa abaixo do neutro, né? Então seria alguma taxa nominal abaixo de 6,5. Tá? O que acho que vai determinar? A gente tem para o final desse ano a taxa Selic esperada para 6%, ou seja, daria de 75 agora na próxima reunião, iria de 50 até chegar a 6, que é um pouco abaixo da taxa neutra. E acho que seria suficiente para manter as inflações ancoradas e tudo mais. Mas acho que assim, o que acaba acontecendo, a inflação está em 5,3 esse ano, muito por conta de um choque de combustíveis, tá? Assim, se você tirar o choque de combustíveis que ocorreu no último mês e meio, 2 meses, você tiraria 1% dessa projeção de inflação de 5,3 e iria para 4,2, né? E se você tirar mais o impacto que isso teve no álcool, seria 4,10, sendo que a meta é 3,80. Então, assim, não está divergindo tanto. Os cores de inflação, você está tendo, de fato, uma diferença aí de... Ano passado, só para explicar mais ou menos o que aconteceu, né? Se de pegar o core de inflação, você tem a parte de comercializáveis, né, que tem o efeito maior de dólar, você pega toda a parte de eletroeletrônica, eletrodoméstico e tudo mais, você tem a parte de serviços, né? Normalmente o peso, mais ou menos, do comercializáveis é 20%, serviço é 40%, né? Bem mais pesado em serviços. O que está acontecendo agora? Ano passado, você teve a crise, fechou tudo, inclusive a produção, então você teve um choque de oferta negativo, mas um choque de demanda ainda mais negativo, que fez com que o preço caísse no curto prazo. Só que a demanda ela voltou muito mais forte, por 2 motivos. Teve o auxílio emergencial, que foi gigantesco, né? Então você voltou com a demanda muito forte, e além disso,
você teve uma disrupção na oferta. Tá? Então, na verdade, você acaba que ficou, e além da disrupção na oferta, você teve as commodities subindo muito e o câmbio desvalorizando. Então, você acabou gerando vários componentes para essa parte de bens ficar muito já e tudo mais, sobrou esse dinheiro, não tinha nem como consumir. Então, comprou uma televisão, trocou a torradeira, sei lá. Então, acaba que teve uma mudança de padrão de consumo. Então, você está tendo esse choque, ele tá acontecendo agora. Né? Então, isso está tendo reverberação agora. Então, você está com essa parte mais pressionada, a parte de serviço está muito bem controlada, e o que está gerando, de fato, essa mudança de inflação de curto prazo é a parte de administrados, que é a parte de gasolina, basicamente, por conta do preço lá de fora, né? Esse cenário de inflation lá fora, e a parte de câmbio aqui, que também ajuda. Então, acaba que você está tendo isso. Então, acho que, olhando para frente, voltando ao que eu falei lá atrás, você vai sair da pandemia com uma taxa de desemprego lá em cima, uma ociosidade grande no mercado de trabalho, tá? Toda essa parte de oferta e demanda, em algum momento, ela vai ser de novo equacionada, tá? E esse repasse de preços mais alto, de insumos e de commodities, em algum momento ele passa todo. Então, você vai voltar a um patamar pré-pandemia com, provavelmente, inflação ainda bem controlada. Então, a gente não vê necessidade do BC sair cantando pneu e ficar com a taxa de juros restritiva. Não acho que a gente tem um problema hoje de demanda suficiente para fazer com que a gente olhe para frente e veja um cenário de descontrole inflacionário. Tá? Aí, da segunda pergunta, eu esqueci qual era o tema. Pode repetir rapidinho, por favor? Como a gente aqui no Brasil tem dificuldade de aprovar as reformas, como você vê que o Brasil pode aproveitar a liquidez internacional hoje em dia, que a gente está vendo? Então, a gente já está aproveitando, né? Se fosse um cenário de restrição de liquidez, você ia ver onde é que estaria o câmbio agora. Eu acho que, assim, a gente teve nos últimos anos, assim, um dos períodos historicamente melhores para países emergentes. Uma liquidez abundante, bolsas no mundo inteiro, principalmente a S&P explodindo, liquidez para caramba. Então, assim, a gente viveu um cenário desde a crise de 2008 de uma liquidez muito grande. Então, a gente está perdendo esse tempo inteiro de fazer reforma. E agora a gente está num cenário de liquidez gigantesca de novo. Esse ano, um pacote agora dos Estados Unidos é 1,9 trilhão de dólar, entendeu? É muito dinheiro, é muita liquidez. O mundo está com muita liquidez, ele está sendo muito leniente. Né? Assim, o fato do Brasil não estar sendo marcado a mercado tanto, está sendo, mas não tanto, porque tem muita liquidez lá fora. Se não tivesse, estaria muito pior. Então, a gente tem que aproveitar enquanto o mercado não vira. Em algum momento, todo esse estímulo fiscal vai ter que sair. Em algum momento, os bancos centrais vão ter que subir juros. Em algum momento, esse negócio vai ter que virar. Você não vai viver para sempre. Você tem que pagar essa dívida de algum jeito. Você vai ter que ter mais imposto, cortar gasto, taxa de juros negativa, de algum jeito. Já está tendo taxa de juros negativa, né, no caso. Mas você tem que resolver esse problema em algum momento. E em algum momento vai normalizar as condições monetárias do mundo e provavelmente, né, você vai ter essa água toda abundante, ela vai reduzir um pouco. E aí o Brasil pode sofrer mais. Então, acho que a gente tem que aproveitar enquanto ainda está tudo bem para tentar reformar o máximo possível, que quando vira o mercado lá fora forte, aqui sofre muito mais. Né? Então, assim, a gente teve um pequeno exemplo disso, né, do que aconteceu ali em 2018, que os Estados Unidos, com 18, 19, começou a subir juros. Aí, a Argentina deu problema, a Turquia deu problema, entendeu? Quando a água começa a baixar, né? Aí quem está mais despreparado sofre mais. Então é isso. Acho que tem que aproveitar enquanto ainda está lá fora, ainda está positivo, porque senão fica ruim para a gente. Show, obrigada, Guilherme. Primeiro, obrigada de novo por vocês estarem aqui. Boa noite. Aí eu tenho uma pergunta agora para o Ilan. Ilan, de que formas a área de RI auxilia a empresa e quais as suas principais funções? Oi, Paola, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. A área de RI, na verdade, teria uma atribuição que parece simples, que é você trazer dinheiro, né, de investidores para dentro da companhia. Então, na verdade, a gente vai fazer ali todo o contato com os investidores, e aí investidores podem ser, né, pode ser pessoa física, pode ser plataforma de investimento, pode ser fundação, fundo de pensão,
pode ser alocadores, family office, bancos. Então, tem diversos, né, abordagens, diversos perfis de clientes que você pode trazer para dentro da casa e que você faça a manutenção disso ao longo do tempo. E a manutenção envolve desde é, você reportar o que está acontecendo, né, dentro da companhia, como em atualizar cenários, até de tipo, né, deixar o cliente ciente de que a gente está pensando. O tempo inteiro a gente recebe ligação de investidores dizendo, olha, mas como é que está o cenário de vocês de inflação? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Então, esse contato direto com o cliente, né, tudo que é a JGP para fora da companhia, isso fica a cargo ali do RI, que hoje na JGP é junto com o marketing, né? Então o marketing também fica junto com o nosso time comercial hoje. Só que fora isso, né? Isso seria o tradicional. Agora é muito comum que fora de estrutura de grandes bancos, as áreas aglutinem muito mais funções do que necessariamente você teria se tivesse uma baita estrutura com 50 pessoas em cada time. Então, por exemplo, a nossa área também é responsável operacionalmente por desde a hora que você gera, fechei com você, Paulo, você representa uma fundação, você quer criar um fundo novo aqui com a JGP de multimercado. Tá? Então, eu vou, desde o momento em que você fechou isso, concordou comigo, ok, vamos fazer, a gente vai fazer toda a diligência com todo mundo, né, da fundação, a mostrar como é que é a nossa parte de risco, como é que é a nossa parte de compliance, como é que todos os controles são feitos aqui, como é que é o nosso sistema de gestão, como é que é a tomada de decisão, tudo isso a gente vai mostrar no momento em que você falar, ok, estou satisfeita, quero abrir um fundo com vocês, a gente ainda aí vai pegar a área jurídica e vai dizer, ó, pessoal, a gente tem que fazer um contrato com eles para fazer esse fundo. Aí depois vai chegar para o pessoal do cadastro com os nossos, né, banco administrador e vai dizer, ó, tem que fazer um cadastro desse cliente. Depois a gente vai fazer a boleta, depois a gente vai avisar, né, todo dia, quando dá 2 horas da tarde, fecha o horário de aplicações, a gente tem que chegar para a mesa de operações e dizer, olha, pessoal, hoje recebemos tantas aplicações em cada fundo, até para os gestores poderem saber que eles têm que comprar mais, né, dos papéis. Exemplo, vamos dizer que a gente tem um fundo que é 50% Petrobras e 50% Vale. Né? E aí a gente recebe uma boleta grande, que vai representar 2% do fundo. O gestor precisa saber, porque ele tem que, naqueles dias, agir e comprar as ações para rebalancear o portfólio, para receber esse dinheiro novo e o fundo não ficar desalocado. Então, também esse operacional a gente vai fazer ali. Tá? E eu acho que uma das grandes novidades aí que também veio para a nossa área de RI hoje, mas que não é também né, restrito ao time, é a gente pensar em inovações aí para a JGP, em especial os que dizem respeito a cliente. Então, hoje eu passo grande parte do meu tempo pensando o seguinte, olha, se a gente vai estar na plataforma nova, como é que a gente pode fazer para dar mais conteúdo para que aqueles clientes que venham através daquele canal saibam o que a gente está fazendo? O que é bacana, por exemplo, para o nosso investidor receber aí, pelo menos toda semana, com alguma informação sobre isso aqui? Será que o nosso relatório de gestão que a gente divulga no site todo mês está conversando com os nossos investidores ou será que a gente poderia fazer em forma de vídeo? Então, pensar muito né, entender como é que o mercado está funcionando, ver como é que a concorrência faz esse tipo de coisa e ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar a vida do nosso cliente. Tá? Então, RI, eu diria que sim, tem a resposta simples que eu comecei falando, né, trazer cliente, e a resposta complicada que é assim, você envolve diversos processos, desde a hora desde a hora de pensar um fundo novo junto com o investidor, até fazer o dinheiro entrar e o gestor ter que comprar os ativos para compor aquele produto, né, e todo o report que a gente vai fazer a partir daí. Perfeito, obrigado, Ilan. A gente, quando foi passar para recolher as perguntas, a gente pediu para fazerem perguntas direcionadas e perguntas gerais. Então, essa próxima pergunta, tanto o Ilan quanto o Branquinho podem responder, os dois ou só um, fica a cargo de vocês. E é o seguinte, como é a rotina de um analista macro em uma empresa como a JGP e de alguém que trabalha na parte de RI? Além disso, quais são os caminhos para chegar nessas posições? Vou começar aqui, então. Acho que esse o Felipe pode responder também, né? Mas assim, a rotina é basicamente o seguinte, você tem que, assim, é muito intenso em leitura, né? Então,
Assim, você começa às 7 da manhã, você já tem que estar acordado, lendo todos os jornais, porque o mercado abre às 9, né? Então você tem que saber tudo que potencialmente pode mexer preço antes do mercado abrir. Antes da abertura, a gente tem uma reunião de caixa para decidir, de fato, se teve alguma coisa relevante que possa mexer preço. Então, tem que, basicamente, você é um grande filtro, né? Imagina o mercado ele é um, mercado não, mas enfim, o mercado, o business de economia ou de economista e tudo mais, você tem acesso a todas as informações, só que você tem que filtrar isso e passar para o seu cliente final, né, que é o trader, o que você acha relevante. Isso tem que ter um impacto, isso ao longo do tempo, isso tem que ser consistente, né, tem que saber realmente filtrar o que é relevante, o que não é, saber discutir e ter sua posição, né. Então, esse é um grande trabalho, você tem que ter saber filtrar o que é de fato relevante e saber passar para quem toma de fato a decisão, que é o portfolio manager, no fim das contas. Né? Então, esse é o primeiro grande, assim, é difícil fazer isso, porque você tem que saber, tem acessibilidade, saber o que é relevante, o que não é, o que pode fazer preço, o que pode fazer preço no futuro, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é assim, você tem que ter as projeções, tem que saber do que você está falando, você tem que ter um objeto de estudo, que é o Brasil inteiro, na parte macro, né? Você tem que saber o que é micro, o que é macro, e você tem que saber o que são os principais pontos que você tem que saber no detalhe, o que você pode saber mais superficialmente ou não. Né? Então, você tem que saber ter as projeções de inflação, você tem que saber quais são as projeções de inflação do mercado, de atividade, de inflação, balanço de pagamentos, como é o cenário de crédito, tem que saber o que é anedótico, o que é importante, o que não é. Isso aí é básico, né? Tudo, tem que saber tudo. E, além de tudo, você tem que saber, além disso, você tem que ser flexível o suficiente para ver dentro do seu objeto de estudo o que pode ser relevante para a tomada de decisão. Por exemplo, Covid. Não sou especialista em Covid, mas tem que ter projeção de vacinação, que o Felipe faz, tem que ter projeção de morte, tem que ter projeção de mobilidade, tem que saber tudo de Covid. E agora, hoje, esse ano é Covid, né? Esse ano passado. Ano que vem vai ser eleição, com certeza. Tem que saber tudo sobre todas as últimas eleições, quais são os melhores institutos. E aí você tem que se adaptar. E, de repente, o novo tema é reforma da Previdência. Você tem que fazer conta de reforma exatamente no detalhe. Então, você tem que ser flexível o suficiente de estudar 1000 temas e ter uma opinião sobre isso e saber o que é relevante, o que não é. Então, assim, é um trabalho abrangente demais. Então, esse é o trabalho básico. E, no fim das contas, você, além de tudo, pega isso tudo e consegue transformar isso num call, que é compra dólar, compra bolsa, vende bolsa, aplica DI, toma DI em tal vértice, aí realmente você completou o ciclo, né? Você conseguiu fazer tudo e deu um call, né? E aí o último ponto que falta é o call tá certo também, né? Você pode fazer isso tudo, o call tá errado. E aí, se você faz isso e o call tá certo, aí é maravilhoso. Se tá errado, aí você sofre. Então, assim, não tem muito o que fazer. Mas é isso, assim, você tem que construir um cenário, no fim das contas, se você conseguir ajudar o gestor a ter um call, ou basear, ou dar segurança para ele, é o home run, entendeu? É o que você gostaria de fazer sempre. Então é isso, você tem que estar sempre atento, saber de tudo, sempre ler tudo, porque senão se passar uma bola, dar uma bola fora, enfim, uma posiçãozinha aqui e acolá é um belo prejuízo, entendeu? Então é isso, tem que gostar do que faz. Se não gostar, você não aguenta. É muita informação, muita coisa, e isso se você não gosta, não adianta. Não tem o que fazer. Tem que estar com muita disposição, muito atento o tempo inteiro, porque senão você não. Muito demandante. Né? Então, acho que tanto para o gestor quanto para o economista de asset é muito demandante. Então, tem que gostar do que faz. Se não gostar, você não vai conseguir ficar muito tempo nessa loucura, né? Imagina, ano passado e esse ano, que loucura é ser economista. Tá complicado, não tá fácil. Então enfim, é isso que dá para passar aqui da minha parte como trabalho de economista macro. Né? Acho que vou passar para o Ilan como RI, como foi. Bom, eu diria que o nosso trabalho aqui ele é uma derivada do trabalho dos macroeconomistas ali. Na verdade é o seguinte, a gente vai ficar muito menos inserido nessas análises que os macroeconomistas vão fazer, mas a gente tem que saber quais são as opiniões
dos nossos diferentes times sobre os temas que são relevantes para os nossos fundos. Então, eu não preciso saber exatamente, e estou longe de saber exatamente todos os detalhes que o Branquinho sabe sobre macroeconomia, mas eu preciso saber quais são os pontos que eles estão achando lá na macro relevantes e como eles são refletidos nos nossos fundos o tempo todo. Isso é no caso de multimercados, tá? Eu, hoje em dia, toco mais a parte de multimercados. Os outros sócios de RI que cuidam de ações e de crédito, eles precisam saber o que está acontecendo, mas eles precisam saber, por exemplo, de ações, quais são os principais papéis da nossa carteira e qual é o caso de investimento por trás daquilo ali. Mais uma vez, ele não precisa saber no detalhe, igual o analista vai saber, conhecer todo mundo ali em volta, mas ele precisa entender o que é relevante, o que o analista, né, daquele papel, ou no meu caso aqui, o que os analistas macro estão achando de relevante para dentro do portfólio e conseguir passar isso para clientes. Então, assim, o trabalho inteiro de pescar o que os gestores, os analistas estão achando importante e como é que isso está sendo refletido dentro do nosso portfólio, mas saber um pouquinho do que está acontecendo de cada lado. Então, talvez assim, os nossos macroeconomistas não tenham tanta noção de como é que é a nossa carteira de bolsa, né? Porque não é da atribuição deles, não tem nada a ver, mas o nosso trabalho aqui é saber um pouco de cada lado. É lógico que eu não vou entrar num call, às vezes com um super economista aí de mercado que vai discutir com a gente de macroeconomia e quem vai fazer o call sou eu, né? Eu vou chamar o Branquinho que vai fazer junto comigo aquela reunião e eu posso falar da parte institucional, eu posso falar de cenário de maneira geral, de posicionamento de maneira geral, mas quem vai entrar no detalhe específico de macro é ele, quem vai entrar no detalhe específico de uma ação é o analista que cobra aquela ação. Então, esse apanhado é o que a gente faz aqui no RI. Dia a dia, como é que é? O dia a dia, assim, a gente sempre começa ouvindo os gestores. A gente escuta muito mais do que fala nesse momento, né? Quando a gente está com o cliente, a gente fala muito mais do que escuta. Mas quando a gente está com gestores, a gente escuta o tempo todo. Porque, no final das contas, não é a minha opinião que prevalece quando eu estou fazendo uma reunião com o cliente. É a opinião da JGP. Então, eu não posso chegar, só porque eu li eu li os jornais todos de manhã, ouvi todas as opiniões do mercado, e eu chego lá e faço um call. A gente acha que o dólar vai subir. Não, eu preciso saber o que os nossos analistas e o que os nossos gestores estão pensando para conseguir passar isso para o cliente. Tá? Então, esse é o trabalho principal. Sobre o que o Branquinho falou de ter que gostar do que faz, eu acho que no mercado financeiro, todas as atribuições, tem que gostar muito do que faz. Então, eu já estava brincando disso, né, aqui, Branquinho, que eu falei, poxa, você faz um roadshow aqui de 2 semanas, e você tem 5 reuniões por dia que você vai apresentar assets, você fala a mesma coisa, às vezes, durante 5 reuniões por dia. Então, assim, juro, assim, não estou brincando com vocês, tem dia que depois de 3, 4 reuniões, eu já não sei o que eu falei para aquele cliente e o que eu não falei. Porque eu já fiz tantas reuniões iguaizinhas àquela para falar a mesma coisa naquele dia, eu já não sei se eu fiz uma piadinha, se eu não fiz a piadinha, se eu comentei daquela posição, se eu não comentei. Então, assim, tem um quê aí também de você gostar de se comunicar, gostar de contar, né, de contar as histórias e tal, e muitas vezes não conseguir, às vezes em semanas, sentar no computador e ficar realmente lendo tudo que você gostaria. Então, assim, canso de ler jornal de todos os negócios quando chega 9 horas da noite, porque eu preciso saber o que aconteceu, mas eu não tive tempo, que desde a hora que levantei, eu estou falando com o cliente. Agora, então, em questão de pandemia, acabou o limite de horário, né? O WhatsApp de cliente vem domingo de manhã, vem sábado de noite, e você está respondendo, porque, afinal de contas, sim, o maior ativo, né, do RI, no final das contas, é o cliente. Né? É você conseguir estar em sintonia ali e conseguir passar as informações que são importantes para ele. E, além do que, né, filtrar o que é importante para falar para ele, porque ninguém quer sentar com o RI e ficar conversando 3 horas sobre as posições da ASA. Assim, o cara quer saber o que é importante. Então, também, muitas vezes, eu escuto os macroeconomistas e falo assim, legal, pô, que bom, o PIB da África do Sul realmente é super relevante. Mas isso está refletido no nosso portfólio? Não. Então, não necessariamente eu vou levar isso para toda reunião. Eu preciso saber, mas eu não preciso levar para toda reunião, a não ser que, poxa, eu tenho uma posição, ou que eu acho que é relevante para ter uma posição mais para frente. E para chegar até aqui, eu diria o seguinte, nos 10 anos que eu estou na JGP, hoje eu tenho assim, bastante autonomia, né? Monto muito a minha agenda, então tem semanas que eu tenho 200 reuniões e tem semanas que eu tenho poucas reuniões que eu quero me concentrar em responder coisas específicas que tem que mandar para cliente, ou fazer relatórios novos, ou repensar em parte de rotina da área. Mas durante muito tempo eu fiquei fazendo muita rotina, fiz muito cadastro, e cadastro, assim,
digitei, né, muita ficha cadastral de cliente no sistema de banco, do banco administrador, fiz muita movimentação, cliente fulano aplica R$ 100 no fundo tal, aí entra. A gente tem um trader que virou RI, a gente tem um macroeconomista que virou RI, eu sou RI desde o primeiro dia, tem gente que veio de operacional, back-office, middle office e migrou para a parte de RI, então a gente tem um pouco de tudo e eu acho que cada um desses perfis agrega muito quando você está falando. Então, você tem alguém que veio de um time de crédito, por exemplo, talvez ele tenha muito mais facilidade para falar de operações dentro de um fundo de crédito. Quando eu vou fazer uma diligência operacional, o cara que veio do back office entende muito bem de como é que é feito ali o sistema, vai falar melhor. Então, você tem, né, diferentes características aí que podem ser bem utilizadas numa área de RI. Esqueci de perguntar no final da resposta do eu lembrei. Assim, para chegar como economista, assim, falando especificamente da JGP ou de termos gerais, assim, em geral, economista macro, né, normalmente é requerido, né, que você tenha um mestrado, né, em geral, sempre foi assim, né, em lugares legais. Então, normalmente, eu fiz mestrado acadêmico na PUC, mas assim, mestrado na PUC, na FGV, na GV São Paulo, na USP, antigamente. Agora não sei se está tão legal, mas era um mestrado em que você saía dali e ia para o mercado virar macroeconomista. Tem uma demanda ainda muito forte disso. Hoje mudou um pouco, tá? Então, hoje eu vejo muitos casos de gente que sai da graduação, faz um estágio bem feito, legal, é contratado, e aí, enquanto faz o estágio, depois de terminado o estágio, é contratado, e aí faz um mestrado profissional em algum lugar, que também funciona. Então, assim, tem vários jeitos de chegar, né? Antigamente era assim, de muita gente saindo do mestrado acadêmico direto para o mercado. Hoje eu vejo algumas mudanças, mas muita gente também. O mercado tá absorvendo muito, né? Eu acho, recentemente. A indústria de fundos cresceu para caramba, né? Então tem absorvido muito gente para a área de equity, principalmente, mas também para a área de macro. Tem precisado cada vez, os fundos estão muito grandes, quanto maiores os fundos, mais você precisa diversificar. Para diversificar, você precisa de gente para estudar as coisas, e aí acaba que você precisa de mais mão de obra, né? Então, pessoas bem formadas são sempre bem-vindas, né? Então, a gente sempre, assim, é muito difícil você encontrar alguém realmente bom para trabalhar. Assim, chega muito currículo, tal, mas alguém bom mesmo, eles são difíceis. E como a gente é um trabalho, a gente não produz minério, né? Que tem algo físico. A gente é um conjunto de pessoas que produz um serviço que é rentável. Né? E o nosso principal ativo são as pessoas que estão dentro dele. Então, a gente toma super cuidado na contratação, na formação e na expansão da empresa com as pessoas que a gente contrata. Então, está sempre tentando inovar, sempre tentando buscar outras alternativas, tem que estar sempre um passo à frente. Então, acho que, assim, para uma trajetória, agora falando especificamente de economista, acho que, assim, se tem essas alternativas que eu falei. Então, acho que a minha foi basicamente essa, mestrado direto da graduação, e acabei numa outra asset, fiquei 2 anos, depois eu estou há 6 anos aqui na JGP. Então, e assim, é ótimo trabalhar na JGP, eu gosto muito, sou muito suspeito de falar. Então, enfim, se tiverem alguma dúvida a mais de como funciona a JGP, eu posso falar, mas assim, realmente é muito instigante, como eu falei no início, é muito legal trabalhar em algo que você gosta e que, assim, não tem monotonia, entendeu? Você nunca vai estar, não tem nada para fazer, não. Você pode ter certeza que isso não vai acontecer praticamente jamais, tá? Até, Branquinho, deixa eu complementar aqui uma coisa. Eu acho que essa questão aí né, de mestrado é necessário, assim, como sugestão, tudo que vocês puderem fazer em termos de capacitação, eu acho que é super necessário, né? Às vezes a gente entrevista a gente aqui, a pessoa tem no currículo, o cara é economista e tem lá no currículo programação em Python. Pô, eu acho ótimo, né? Então, tem aqui alguma coisa de capacitação que às vezes é até um skill diferente, né? Que você não é muito o que você está esperando para aquela vaga, mas funciona muito. Vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer mestrado, muita gente falava assim, poxa, mas no teu mestrado só tem macroeconomista e gestor.
por que você que faz relação com investidores precisa de um mestrado em macroeconomia? Você não precisa. Verdade, é que você não precisa. Mas que auxilia muito quando, por exemplo, eu estou com um cliente e eu preciso fazer um cenário que, às vezes, sentei com o pessoal de macro, eles me explicaram a minha compreensão sobre aquilo ali, e como é que eu vou passar isso de maneira direta para cliente, faz muita diferença quando você entende aquele tema, né? Então, assim, capacitação nunca é demais e isso, apesar de não ser pré-requisito, eu acho que auxilia bastante em qualquer atribuição que você for ter. A gente já está no finalzinho do tempo, já até passou um pouquinho, na verdade, mas eu queria fazer uma última pergunta que já é engatando nisso que o Willan estava falando sobre diferencial. No momento da seleção de um candidato, quais características vocês acham fundamentais de demonstrar ter? Me parece difícil se diferenciar por uma vaga de estágio, por exemplo, dado que o candidato não tem muitas maneiras de se diferenciar do concorrente. Fala aqui primeiro. Eu entendo a questão, assim, imagina você tá lá, segundo ano de faculdade, fez nada na vida, só fez faculdade, é difícil, né? O que eu sou tão especial, assim, para ser escolhido? Acho que, assim, a gente observa, assim, currículos chegam aos montes, de fato, mas, assim, uma coisa que é bem importante é ver que a pessoa, ela está correndo atrás, né? Assim, o background, muitas vezes a pessoa tem um background legal, mas assim, a pessoa, pô, quer fazer um curso, assim, todo mundo faz, você deve ver isso milhões de vezes. Programação hoje em dia é super importante, é importante. Se você não sabe, o outro vai saber. Então, assim, alguns pré-requisitos passaram a ocorrer. Antigamente, Excel avançado era suficiente, hoje Excel avançado não serve de nada. Simplesmente sabe que você não sabe Excel, entendeu? Então, assim, hoje todo mundo fala de fazer de saber alguma coisa de R, alguma coisa de Python, sabe, correr atrás e saber para qual vaga você está aplicando. Né? Você quer ir para o mercado financeiro? Você sabe que o mercado financeiro é um negócio que exige muita. A gente quer pessoas que sejam pilhadas, que estejam no 220, que em geral corre atrás de trabalhar. Uma pessoa que é mais boa, mais tranquila, em geral, muitas vezes, dependendo da vaga, ela não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, primeiro, antes de aplicar para a vaga, tem que saber as suas características pessoais, o que você gosta de fazer, o que não gosta, e depois aplica para a vaga. E ao longo da trajetória, tentar se especializar, tentar correr atrás, falar bem inglês, fazer os cursos que achar relevante, entendeu? Correr atrás na faculdade, que é importante também, tem um CR horroroso, 4 não vai não ajudar ninguém, entendeu? Então, acho que assim, é difícil dizer do lado de cá o que é relevante. Eu, por exemplo, quando vou entrevistar alguém, eu acho muito importante pessoas que desde lá de trás estão correndo atrás, que procuraram procurar alternativas, estou tentando achar um caminho, não sei muito bem o que eu quero, mas sei que eu quero muito isso, me interesso muito pelo assunto, corro atrás. Acho que assim, a gente assim, é um trabalho tão, para o mercado financeiro particularmente, é um trabalho tão, ele exige tanto do seu intelecto o tempo inteiro, tem que ser pessoas que realmente querem aquilo, que estejam entusiasmadas, que querem correr atrás. Se não for entusiasmada, se a gente vê que é um pouco mole, beleza, não sei se eu quero muito isso, se a gente vê que não está muito afim, cara, se a pessoa está querendo menos do que eu, né? Não vou contratar nunca, entendeu? Tem que querer pelo menos muito mais do que eu, que está muito mais nova, ele está querendo ganhar o mundo. Então, assim, tem que demonstrar que está com a faca na caveira. E, assim, pelo menos isso que eu acho importante. Você tem que tá com a faca na caveira o tempo inteiro querendo morder a mesa. Senão sinceramente, não, assim, tem mil trabalhos possíveis para economista. É uma ótima profissão, né? Você tem 1000 coisas que você pode fazer. Para esse trabalho específico, acho que tem que estar muito afim, tem que estar muito afim de trabalhar com aquilo, entender, ir a fundo, ser automotivado, porque senão acho que o mercado te engole, ele é muito cruel. O mercado, se você ficar parado, ele vai te engolir. Então, acho que tem que ser pessoas assim, muito motivadas e que queiram mostrar as coisas. E aí, na hora do currículo, assim, você tem que, ao longo da vida, você vai montando um currículo, né? E acho que e está sempre querendo se aperfeiçoar e tal. Acho que isso não tem muita novidade disso. Agora, para mercado, particularmente, do que eu acho isso.
Eu concordo totalmente, e eu acho o seguinte, quando a gente vai contratar uma pessoa, tem que entender que a gente trabalha com informação assimétrica, né? Eu não sei exatamente o que é a pessoa, eu só consigo ver o que ela está me apresentando ali naqueles poucos, né, momentos que a gente está conversando e o que está escrito no currículo. Então, assim, fora o que o Branquinho falou, eu destacaria assim, que a pessoa se mostre ética, né, que a pessoa se mostre comprometida, como ele falou, e eu acho o seguinte, tudo que você puder colocar de informação que mostre como é o seu perfil, ajuda, inclusive, para dizer se aquela vaga é para você ou não. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vim fazer entrevista para a JGP, em 2011, eu né, trouxe meu histórico da faculdade, trouxe tudo, e sentei para conversar com os analistas de empresa na época. A gente conversou 5 minutos e eles falaram assim, olha, essa vaga aqui não é nem um pouco seu perfil. Você não gostava, você está dizendo que na faculdade você gostava das matérias que eram assim e essa vaga é mais assado. Você gosta de se comunicar, né, e estar com pessoas o tempo inteiro, isso aqui não é tanto assim. Você, na sua vida pessoal, né, teve um background aí de fazer, por exemplo, captação de recursos e não sei o quê. Pô, isso seria muito bom para a empresa, mas em outra área, completamente diferente. Então, quanto mais você puder mostrar o quanto é o seu perfil, e acabou que, né, no final das contas, me indicaram para a área comercial, eu fiz a entrevista e entrei para a área comercial, apesar de ter ido inicialmente pensando em fazer análise de empresa. E estou aqui há 10 anos. Então, esse perfil é super relevante. Exemplo, talvez o Branquinho consiga contratar alguém que seja muito introspectivo, mas que seja muito bom com programação, que seja muito bom, né, em pesquisa, em destacar as coisas. Para a gente aqui no RI já é muito difícil. Como é que eu vou botar um cara que é muito introspectivo numa sala com 50 pessoas e falar, pronto, fala aí o cenário aí da JGP para dólar no ano que vem. Assim, o cara não vai se virar tão bem com isso. Então, dependendo da vaga que eu estiver procurando aqui, se tem uma vaga de programador, realmente eu não preciso me preocupar tanto com isso. Agora, se é uma vaga para quem vai fazer captação de cliente, relacionamento com o cliente, eu preciso muito me preocupar, inclusive se na vida pessoal a pessoa tem essa facilidade. Eu pergunto muito assim, quais são os seus hobbies? O que você faz no final de semana? Porque se ele falar assim, no final de semana eu fico, sei lá, eu gosto de fazer esportes individuais, porque eu não gosto muito de contato com muita gente, senão me atrapalha muito. Você fala assim, beleza, então esse é um perfil que, dependendo da vaga, não é muito o que eu quero aqui. E eu acho que, assim, como sugestão, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, mesmo se você não tiver experiências profissionais ou acadêmicas, porque você está no segundo período da faculdade, terceiro período da faculdade, de repente as suas experiências pessoais ajudam o entrevistador a entender como você é. Exemplo, eu já entrevistei gente que falou assim, não, olha, eu sou músico, desde os 5 anos de idade eu toco piano, e aí eu toquei a Sinfonia de Beethoven no Municipal. Aí você fala assim, bom, eu não preciso saber, assim, eu não preciso perguntar se esse cara é obstinado, se esse cara treina, né? Se eu falar para ele, você vai ter que praticar isso aqui milhões de vezes, eu repetir o mesmo discurso um milhão de vezes. Você sabe que se ele tocou a Sinfonia do Beethoven, ele tem que fazer isso 1 bilhão de vezes. Então, às vezes tem pequenas coisas que vocês acham que não é relevante para falar em entrevista e falar em currículo, mas eu acho que funciona, uma vez que você tem a informação assimétrica, para você expor como é a sua maneira de ser. Né? Uma vez numa entrevista, super bobo, mas uma vez numa entrevista falaram assim, você é um cara que se relaciona bem, quantos amigos você tem no Facebook? Eu nunca tinha parado para pensar que alguém pudesse me perguntar uma bobeira dessa. Mas, assim, realmente, você não está dizendo que você se relaciona bem, que você gosta de ter as pessoas? Então, o quanto que a sua rede pessoal diz sobre o seu jeito de ser? Então, não estou dizendo para vocês que isso é essencial, estou dizendo que essa é uma maneira, talvez, de vocês mostrarem, quando você tem pouca coisa no currículo até hoje feita, de como vocês são. Porque isso faz muita diferença em termos de expectativa e realidade de quem está entrevistando e quem está contratando vocês para uma vaga. Perfeito. Fazendo a última pergunta, para liberar vocês, que veio do chat, por sinal. Como a volatilidade nas taxas de juros futuras afetam os papéis de inflação no longo prazo e como a JGP tem lidado com a volatilidade desses papéis nos últimos meses? Cara, a volatilidade está alta, ponto, né? Então, acho que volatilidade alta afeta a nossa vida de uma maneira muito ruim quando ela está tão alta. Então, assim, acho que quando a vol está alta, a recomendação é reduzir posição, né? Então, assim, volta alta para os dois lados.
Tanto assim, volta alta no papel de inflação, por conta do que está acontecendo na parte de gasolina que eu já comentei, né? E tem todo um risco fiscal aí que acaba entrando no prêmio dos preços de papéis indexados à inflação. Então, acho que tá contando a mesma história. E volatilidade do câmbio são por outros motivos, né? Assim, tá desde o ano passado, está com a vol altíssima no câmbio, acho que tem o quê da taxa de juros está alta no Brasil, está baixa no Brasil historicamente, em relação aos pares também. Então, acaba que o real também virou uma moeda de funding currency. Então, muita gente usa o real para financiar outras posições. Então, acaba que em movimentos assim, acaba sendo maximizada a vol. Então, você tem duas coisas acontecendo simultâneas. O aumento recente da vol dos papéis de inflação e a vol maior do câmbio tem acontecido desde o ano passado. Aí o Banco Central tem falado que tem aumentado a quantidade de papel mini, de contratos mini dentro do mercado de câmbios, tem aumentado a vol. Pode ser, né? Acho que talvez pode ser a quantidade de fundo quant, né? Maximizando os eventos, né? Em ambas as direções, então acho que pode ser isso também. Mas enfim, vol alta é bom por um lado, né? Porque dá game, né? Vol baixíssima é ruim para você ficar fazendo posição, né? Porque realmente você tem que fazer uma posição muito mais alavancada para conseguir algum tipo de retorno. Mas vol muito alta atrapalha um pouco, né? Porque às vezes você pode ser estopado por conta da vol alta. Então, acho que, assim, como que afeta é isso, né? Vol alta reduz muito o apetite a fazer posições maiores, porque realmente atrapalha, você pode ser estopado no movimento desse, tá? Então, basicamente isso, tentando responder. Sobre o JGP, para complementar, né, a gente tem uma característica, e eu vou falar muito de multimercado, porque ações e crédito aqui a gente não vai fazer câmbio, que é o que até o Branquinho estava falando, mas para os fundos multimercados de maneira geral, a gente tem uma característica de, em momentos desses de incerteza, ser um pouco mais conservador, né? Procurar um pouco mais convicção antes de montar posições. Isso não é necessariamente uma prática de todas as casas, tá? Mas a gente aqui prefere ser um pouco mais oportunista no bom sentido, né? Estou vendo uma oportunidade, eu vou e monto a posição. Se não estiver vendo oportunidade, a gente dá um passo para trás, espera o melhor momento para conseguir, né, não pegar, como se diz no mercado, não pegar a faca caindo. Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte: na festa do mercado, por a gente ser uma casa que é mais, né, preocupada com consistência, a gente é aquela pessoa que fica do lado da porta. Sem dúvida nenhuma, quando a festa está ali rolando bem, a bebida está solta, está todo mundo super feliz no meio da festa, aproveitando o oba-oba, o mercado só sobe, a gente fica um pouco para trás, a gente perde um pouco dessa festa do mercado. Mas, em compensação, quando acende a luz e tem que ajudar a arrumar a bagunça, a gente, em geral, já costuma estar do lado de fora. Então, você pega, sim, histórico dos nossos fundos de 98 para frente, vocês vão ver que, independente das crises que aconteceram no mundo e no Brasil, a gente costuma ser a casa que consegue ser consistente, se defender nesses momentos. Então, essa analogia da festa, eu acho que resume muito bem os ciclos de mercado e onde a gente quer se colocar à medida que o mercado vai aquecendo e vai esfriando. Perfeito, galera. Estamos passando um pouco do tempo aqui. Acho que a gente vai encerrar agora, então. A gente só precisa tirar uma foto, vai ser um print, né? Para daqui a pouco. Então, queria... Mariana, avisa quando você tirar a foto. Tá? Vou tirar agora, galera. 1, 2, 3 e já. Ih, não foi, calma aí. Agora foi. Tá bom. Queria agradecer a participação dos dois, do Guilherme e do Ilan. Muito boa palestra, excelente palestra. E, bom, agora eu vou deixar para o Giovanni falar com a galera da Stream. É isso, pessoal. Muito obrigado, Ilan. Obrigado, Guilherme, pela palestra sensacional. Galera que estiver na Twitch, olha só. Lembrando, a gente postou lá no Instagram ontem, então vou lembrar para vocês. Quem se inscreveu pelo link que a gente colocou lá na nossa bio, vai poder entrar aqui no Zoom e vai poder fazer uma pergunta para o professor Damodaran. Então, não tem problema se você não falar inglês, a gente faz a tradução aqui certinho, mas para entrar no Zoom, tem que ter se inscrito lá pelo link. E no mais, podem continuar aí no chat, podem continuar interagindo, tá super legal essa interação com vocês. E é isso, daqui a pouco a gente volta, rapaziada. Tamo junto.